vereador colega Walter avisou que não vem? Damos início à sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de IP, do dia 23 de junho de 2020. Minha saudação, então, à vereadora Gislane, nossa secretária da mesa diretora, colegas vereadores, nossos assessores que nos acompanham também aqui, a Helenise, Dr. Marcos, a Yuli, e a todos que nos acompanham, então, pelas redes sociais. No expediente, apreciação e votação da ata número 012/2020. Alguma colocação com relação à ata? A ata entra em fase de votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. A ata número 012/2020 foi aprovada por unanimidade. Convido a secretária da mesa diretora, a vereadora Gislane Zilioto, para que registre as correspondências. Ofício número 088 de 2020, IP 16 de junho de 2020. A Sua Excelência, senhor Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, governador do Estado do Rio Grande do Sul. Assunto: solicitação de mudança de bandeira do município de IP-RS. Excelentíssimo senhor governador, ao cumprimentá-lo cordialmente, os vereadores signatários vêm com o presente encaminhar a Vossa Excelência a solicitação de mudança da bandeira vermelha para a laranja. O município de IP, como um todo, vem desde o início da epidemia do Covid-19 no Brasil, trabalhando para conter o vírus e, junto com isso, manter os hospitais e UTIs com a curva de internação baixa. É notável o êxito do município em sua tarefa, uma vez que ainda não foram registrados casos da doença. Foi de grande surpresa tal mudança de bandeira, uma vez que impactará ainda mais na economia de IP, esta que já se encontra enfraquecida e à beira do colapso. O Poder Legislativo Municipal busca, através do presente, a compreensão de Vossa Excelência para com os ipenses, assim como demais cidadãos do Rio Grande do Sul. Citando a MESNE, informamos que a ocupação de leitos de UTI gira em torno de 75%. A referida associação cita ainda que está prevista a criação de 26 novos leitos de UTI para atender pacientes da Covid-19, ainda nesta semana. Reiteramos que há forte disposição de colaboração dos municípios para o enfrentamento do coronavírus. Dado os fatos acima citados, solicitamos a Vossa Excelência que reconsidere vossa decisão, permanecendo a nossa região na bandeira laranja, por pelo menos o prazo de mais uma semana, abrindo o diálogo com as lideranças das regiões para que haja ampla comunicação e acordos justos e seguros. Apoiam o presente ofício todos os vereadores: Alessir Benetti, Gislane Zilioto, Ivar Guerra, Luiz Carlos Scapinelli, Luiz Francisco Agostini, Paulo Roberto Agostini, Valdir Pereira Bueno e Walter Luiz Parisotto. Essas, excelentíssimo senhor governador, são as razões que justificam o encaminhamento do presente ofício à consideração de Vossa Excelência. Respeitosamente, Rosane Pereira de Souza, presidente em exercício da Câmara de Vereadores de IP. Nota de repúdio, recebida em 19/6/2020. O Sindicato dos Servidores Municipais de IP manifesta veemente repúdio ao ao projeto de lei número 015 de 2020, encaminhado pelo Poder Executivo Municipal e aprovado na sessão legislativa do dia 9/6/2020, que alterou a redação dos incisos 1 e 2 e a linha G do parágrafo 7º do artigo 13, os incisos 1 e 2 do artigo 24 e acrescenta a linha H ao parágrafo 7º do artigo 13 e o artigo 24, linha B, da Lei Municipal 1205 de 2008, que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores efetivos do município de IP e dá outras providências, por não ter sido chamado para participar e opinar a respeito de uma legislação que interfere diretamente na questão salarial de seus associados. Por óbvio, é que se deseja um modelo de previdência social que seja eficiente e eficaz, e que possa atender a um maior número de pessoas da melhor maneira possível,
No entanto, as políticas públicas não podem ser norteadas por objetivos estritamente econômicos que não atendam aos direitos fundamentais, direitos estes que são tão caros a todos e estão previstos na nossa Carta Magna. Em um Estado democrático de direito, alicerçado sob o fundamento da dignidade da pessoa humana, o compromisso com os direitos fundamentais, muito mais do que a questão matemática da previdência social, deve ser observado. Até porque é público e notório que o alegado déficit da Previdência apresentado pelo governo federal decorre de renúncias fiscais, parcelas de receita desvinculadas indevidamente da Seguridade Social, benefícios não previdenciários incluídos nos números, entre outras situações. E dependendo do método utilizado para a elaboração dos cálculos da Previdência, o resultado até então deficitário pode se tornar superavitário. De toda sorte, a quantificação é complexa e a análise atuarial é questionada quanto à sua eficácia no que diz respeito à sua previsibilidade de cálculo, principalmente tendo em vista a complexibilidade da nossa sociedade. Ou seja, não é possível afirmar que as projeções da análise atuarial se manterão no longo prazo e ao fim e ao cabo, seja o modelo adequado para nortear as modificações em nosso regime de previdência. O certo é que muitos dos servidores municipais que já estão com salários defasados terão sua renda reduzida a partir dos descontos das novas alíquotas e sentirão no contra-cheque uma diminuição do seu poder aquisitivo, evitando ainda mais os seus direitos trabalhistas. Desta forma, perante a gravidade do tema, a discussão a respeito do projeto de lei número 015 de 2020 deveria ter tido a participação do Sindicato dos Servidores Municipais de IP, que se manifesta de forma contrária à aprovação daquela lei por ser prejudicial aos servidores municipais. O Sindicato dos Servidores Municipais de IP agradece àqueles vereadores que votaram contra a aprovação do projeto de lei número 015 de 2020, pois demonstraram a preocupação com a defesa dos interesses dos servidores municipais da nossa cidade. IP, 10 de junho de 2020, assina Tatiane Andretta Ângelo, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de IP. Convite. Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. O presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da audiência pública por teleconferência que se realizará no dia 24/6 de 2020, às 10 horas, através do aplicativo citado logo abaixo. O assunto: políticas de fomento ao turismo durante e após a pandemia da Covid-19, o novo normal no turismo. O requerimento da audiência pública 6 de 2020 foi proposto pelos deputados Dalciso Oliveira, Sebastião Melo, Carlos Burrigo, Adolfo Brito, Luiz Henrique Viana e Eduardo Loureiro, e aprovado na reunião ordinária do dia 3/6 de 2020. Solicitamos a confirmação de presença, informando nome, entidade e órgão pelo e-mail aqui citado. Assina o deputado Sebastião Melo, presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo. São essas as correspondências, senhora presidenta. Obrigada, vereadora Gislaine. Passamos para a apresentação das proposições dos senhores vereadores. Indicação número 025 de 2020, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gislaine Zilioto. A secretária faz a leitura. Indicação número 025 de 2020. Os vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gislaine Zilioto, ambos da bancada do PT, usando das atribuições regimentais, vêm indicar ao Poder Executivo Municipal, após ouvido o plenário que segue, que sejam realizadas melhorias como patrulhamento e cascalhamento na estrada que dá acesso à Fazenda Quilombo. Justificativas. Os moradores daquela localidade procuraram os vereadores autores desta indicação, informando sobre as péssimas condições em que essa estrada se encontra, sem condições de trafegabilidade para os agricultores escoarem suas produções. Por isso é que propomos as melhorias necessárias para oferecer condições
de trafegabilidade aos usuários. Contando com a atenção do poder público solicitado, desde já agradecemos. Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 16 de junho de 2020, assinam os vereadores Luiz Carlos Scapinelli e Gislaine Zilioto, ambos da bancada do PT. Obrigada, vereadora Gislaine. A palavra está à disposição dos vereadores autores. Vereador Luiz Carlos. Obrigado, senhora presidente. Saudá-la, saudar a senhorita Gislaine, secretária desta casa, a Helenise, a Yuli, doutor Marcos, saudar todos os vereadores de todas as bancadas, saudar as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Fomos solicitados, então, agradeço ao popular Miro Borges, que me procurou, relatando a situação da sua estrada, que em dias chuvosos da semana retrasada não tinha condições, por alguns dias, segundo o relato, o caminhão não conseguiu entrar para pegar o seu leite na sua propriedade e também, além da trafegabilidade, todos sabem que a Fazenda Quilombo é grande, tem várias pessoas que trabalham fazendo cerca, que esses também me procuraram, pessoas que enfim, que vão fazer seus negócios lá. Também eles entraram em contato com a Secretaria da Agricultura, foi colocado na semana passada, cascalho, para melhorar, assegurar o tráfego, mas ainda precisa que a patrola chegue lá para facilitar, então, o acesso àquela propriedade. Então, agradecer as pessoas que se empenham, também liguei na Secretaria de Obras, e saudar as pessoas que dizer que o vereador está aí para isso, é para trabalhar, é para ouvir os anseios da comunidade. Meu muito obrigado. Obrigada, vereador Luiz Carlos. Vereadora Gislaine? Não, muito obrigada. Conforme, então, dispõe o regimento interno, a indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Passamos para o pronunciamento dos senhores vereadores, conforme ordem de sorteio. Paulo. Número. Didio. Sobra. Bilu. 3. Alessir. Pepe. Número 7. Não estava achando. Valdir. Eu sou o número 4. E o número 6. Vereador Alessir, o senhor fala? Não. Didio, o senhor fala? Não. Bilu? Sim. Eu também falo. Valdir? Não. Rosane? Sim. Pepe? E Paulo? Então, passamos então para os pronunciamentos. Então, vereador Luiz Carlos, o senhor tem até 10 minutos para fazer seu pronunciamento. Obrigado, senhora presidente. Saudá-los novamente. Primeiro, falar do momento que nós estamos vivendo, o aumento dos casos de Covid-19. Lamentar, né, que nós tivemos confirmação de 2 casos no nosso município, me solidarizar com as famílias, com as pessoas que estão com essa doença, desejar do fundo do coração a essas pessoas melhoras a essas pessoas que estão com Covid e a todas as pessoas que estão doentes no nosso município. Dizer que eu venho acompanhando um pouco, é uma situação muito, muito complicada que nós não tínhamos vivido. Eu, nos meus 43 anos, quem tem um pouco mais,
Esses dias falando com algumas pessoas mais de idade, me relatando que parentes seus aqui no nosso município morreram, lembrando da época da gripe espanhola, que não foi muito longe, mas nós não tínhamos vivido isso. E aí está um grande desafio de nós mantermos a saúde, a vida e a economia. Eu acho que está aí uma das conciliações que nós precisamos fazer, dizer a todas as pessoas que é importante, é preciso que a gente se cuide, que se trabalhe, que se faça o possível, mas com muito cuidado, que nós cuidamos da vida. Municípios, não vou citar o nome, mas municípios com um pouco mais de 30 quilômetros distante de nós, tem mais de um infectado a cada 500 habitantes. Município, um pouco mais de 30 quilômetros de nós, tem mais de um caso a cada 500 habitantes, aqui bem próximo. Então, assim, eu venho observando, e assim, eu quero lamentar algumas situações, algumas posições. Primeiro, me solidarizar com os hospitais. A maioria de nós, quem não é de um precioso tempo que nasceu pelas parteiras em casa, nasceu no hospital. Quem não foi tratado, quem não foi muito bem tratado no hospital, eu lembro, falei várias vezes aqui do excelente tratamento que eu recebi no Hospital São Carlos de Farroupilha, quando quebrei a perna, graças ao SUS, que tendo que é uma preciosidade que nós temos, sem pagar um centavo. E quem tiver sorte de nós, até o último dia da sua vida, vai estar no hospital. E eu quero lamentar aqui a posição do senhor presidente da República. Falei várias vezes, não votei nele, mas desejo boa sorte ao presidente, porque quando nós desejamos boa sorte para quem conduz a nação, aí também nós queremos que os administrados, os governados por esse governante tenham sucesso também. E não é o que eu estou encontrando, não é o que eu estou vendo no momento. Vocês imaginem o presidente da República dizer, vão investigar nos hospitais. Aí os seguidores fazem o quê? Deputados, os mais ferrenhos, entram nos hospitais. Você imagina um hospital que se pede silêncio, quem está no hospital está por muita necessidade. Então vamos lá ver se é verdade, vamos filmar, vamos ver porque isso não está acontecendo, isso é mentira, essa gripezinha não vai matar ninguém. E isso vem se tornando uma coisa muito complicada. E eu quero lamentar o ocorrido aqui no nosso município, me solidarizar com a família enlutada do senhor que infelizmente virou notícia no nosso município, na nossa região. E pelas fake news. Quando nós temos a capacidade, consciência ou sem consciência, de estar querendo atacar um hospital, dizer que um hospital coloca no laudo tal doença porque vai receber mais dinheiro, sabendo que não é verdade, gente. Quanto nós prejudicamos um dos bens mais preciosos que nós temos. Um hospital, onde a pessoa vai lá, se trata com excelentes profissionais. E aqui eu quero citar o Hospital São José. Num domingo de noite, os diretores precisarem fazer uma nota se explicando para falar de uma verdade, para tirar uma mentira do ar. Mas essa se espalha, gente. A mentira se espalha e ela não ajuda. É com tristeza que eu vejo as pessoas, vamos olhar, antes de compartilhar uma notícia, gente, vamos olhar, vamos ver se ela ajuda. Não é porque eu tenho, porque eu quero que aquilo seja verdade, eu acredito naquilo, mas talvez não seja, gente. Vai ajudar? Vai piorar a situação? Então, eu lamento o momento que nós estamos vivendo. Primeiro, o momento, vamos respeitar a saúde, vamos ajudar as pessoas,
Quem tem pessoas com muita necessidade, vamos ajudar os comércios do nosso município, vamos ajudar quem está precisando, vamos ajudar quem está precisando de alimentos, quem está precisando, mas vamos ajudar com a verdade. A mentira só atrapalha. Então, dizer para nós pensar, para que nós possamos, semana que vem, mês que vem, estarmos todos juntos, unidos, superando as dificuldades, e nós termos, então, um município mais forte, uma região mais forte, um estado mais forte, e um Brasil mais forte, e um mundo curado desta doença que é o coronavírus. Muito obrigado. Obrigada, vereador Luiz Carlos. A vereadora Gislane, você tem até 10 minutos para fazer o seu pronunciamento. Agora sim, então, minha saudação à nossa presidenta. Boa noite, senhor e senhora presidenta. Cumprimento os nobres colegas vereadores. Cumprimento as nossas secretárias e o nosso assessor jurídico. E um cumprimento especial às pessoas que nos acompanham de seus lares, que não nos abandonaram, né? Embora não podem estar aqui, mas continuam nos acompanhando através do Face. E a gente pode ver ali, né, quando termina a sessão, que tem bastante visualizações e pessoas que interagem também, né, que deixam seus comentários, que concordam, discordam, mas que estão ali acompanhando e vendo o nosso trabalho. Isso é muito bom. Continuem presentes dessa forma conosco. Bem, o que eu me inscrevi para falar tem bastante a ver com aquilo que o vereador Luiz Carlos acabou falando a recém, sobre essa pandemia que a gente já está meio que enjoados de ouvir falar e tudo mais. E como ela faz muito tempo já que a gente está ouvindo falar, acaba dando uma impressão de que ela perdeu um pouco a importância, né? Que o cuidado em si perdeu um pouco a importância, porque a gente ouve falar há bastante tempo, a gente vem tomando as medidas de cuidado e de proteção há bastante tempo e, graças a Deus, nós aqui na nossa região, no nosso município, só agora a gente está tendo notícias e casos próximos, né, de nós. Até então, ainda não tinha chegado até aqui. Mas a gente precisa agora, pessoal, e a gente estava conversando antes aqui nos bastidores entre nós, vereadores, e essa mensagem eu quero passar direto para a população que nos acompanha, que está ouvindo o que a gente está aqui falando. A partir de agora, a gente precisa criar um pouco mais de consciência desse momento. Que eu acho que agora, sim, o nosso papel ele vai ser fundamental de agora para frente, principalmente. Porque até então não tínhamos casos aqui, mas agora tem. Então, agora é responsabilidade nossa, é responsabilidade de cada um agora frear essa pandemia. Eu estava, se vocês me permitirem, eu sei que não pode usar o celular, mas eu recebi aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês os dados de Antônio Prado, que é aqui do lado. Boletim informativo do coronavírus, dia 23/6, até às 17h30. Total de casos confirmados, 10. Total de casos recuperados, 3. Casos suspeitos, 40. Casos monitorados, 59. Isolamento preventivo, 104. E casos descartados já foram 133 casos descartados. Isso é muito bom. Mas vejam quantos casos, né? Em isolamento preventivo são 104 pessoas que estão ali em isolamento por suspeita. Existe uma estimativa de que a cada um cidadão pode contaminar até 100 pessoas, sem saber, num dia. É muita gente. E eu estava ouvindo um médico falando, ele trabalha na UTI em Caxias, e ele estava falando que a maioria das pessoas que chegam para fazer, enfim, o internamento, enfim, o que acaba se agravando, acabaram chegando lá sem sintomas nenhum. Apenas com um cansaço, apenas com... Não tinha febre, não tinha nada demais. No máximo uma tosse, sabe? Que fosse assim mais escancarado. Então, infelizmente, é um vírus que ataca silenciosamente. Então, eu estou aqui toda linda, bela, achando que não tenho nada, continuo indo para cá e para lá e fazendo 1001 coisa. Daqui a pouco eu estou com esse vírus que nem sei que eu estou. E quantas pessoas eu já contaminei.
Então, olha como é importante, pessoal, a partir de agora, a gente se cuidar e cuidar das pessoas que a gente gosta. Tá nas nossas mãos, assim, esse cuidado e que a gente tem que ter para não deixar as coisas se agravarem. Se a gente parar para pensar, o município de IP, Antônio Prado, Nova Roma, até mesmo Flores da Cunha, é a nossa referência máxima assim, de hospital maior, digamos assim, né, com questão de UTI e com capacidade maior que nós temos aqui, a nossa referência é Caxias. Mas Caxias também já está com um surto bem alto. Então, daqui a pouco, se a gente não cuida, se a gente não parar agora, imagina que todo mundo todos esses municípios poderão ter o mesmo pico juntos. E aí imagina a lotação que vai ser nos hospitais. A gente vai, infelizmente, passar por uma situação que outros estados passaram, que estão passando, como Manaus, que a gente viu coisas muito tristes acontecendo. E a gente não quer que isso aconteça aqui. Então, é importante, muito importante, que a gente se cuide a partir de agora. É chato? Claro que é. É muito chato. Eu adoraria voltar à minha rotina de que praticamente todas as noites da semana eu saía com uma amiga, encontrava uma outra, a gente ia tomar uma cerveja, ia fazer alguma coisa, ia dar risada, ia se visitar, ia para cá, ia para lá. É óbvio que eu estou sentindo falta disso, que eu estou sentindo saudade disso tudo, e todo mundo vai sentir saudade. É pesado, é um momento difícil, a gente tem que se isolar, muitas vezes não pode ver quem a gente gosta, infelizmente, mas é pelo bem, tanto nosso quanto de quem a gente gosta. Então, assim, olha, se a gente abusou um pouquinho até aqui, se a gente não seguiu o protocolo até aqui como manda o figurino, vamos se conscientizar agora, todos nós juntos, vamos nos conscientizar de, a partir de agora, ter essa responsabilidade, cuidar de verdade da nossa saúde e das pessoas que a gente gosta também, para que a gente não deixe essa situação ficar pior, como infelizmente em vários outros lugares chegaram. Até porque, pessoal, a gente sabe que existem sim vacinas que estão sendo testadas e que estão em estudos e tudo mais, mas a gente sabe que não é uma coisa tão simples assim. Uma vacina, como outras que a gente já tem hoje, né, elas foram testadas por no mínimo 4 anos. Para ser desenvolvida e para ser lançado para a população. Então, a gente está aí com o quê? 1 ano e um pouquinho dessa pandemia, a gente tem que ter noção de que não vai ser não vai ter uma cura tão rápida. Né? Eu não quero ser pessimista, mas é a realidade. Então, se a gente não segurar, não se cuidar, a gente vai ter muito tempo ainda pela frente. E a gente não pode permitir que o pior, que a situação mais complicada aconteça agora. Vamos tentar fazer a nossa parte para conseguir sempre levando para mais adiante, para que mais próximo da cura, entende? Para que a gente possa segurar as pontas até sair essa vacina ou, enfim, algum outro tratamento. Era isso, então, que eu tinha para dizer, pessoal. A minha fala é muito nesse sentido de conscientização mesmo, que todos nós possamos fazer um pouquinho da nossa parte agora e segurar as pontas, né? Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas a gente precisa ter responsabilidade e muitas vezes a gente tem que cortar as coisas que a gente gosta mesmo, não tem jeito, mas é por um objetivo muito maior. É melhor cortar agora do que não ter um futuro ali pela frente, né? Então, era isso que eu tinha para falar nesse momento. Agradeço muito a atenção de quem estava aí me ouvindo e espero ter contribuído um pouquinho para que esse momento seja melhor, que a gente possa fazer a nossa parte bem feita. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Gislaine. A próxima, então, sou eu, a oradora, e eu vou, então, passo a presidência para a vereadora Gislaine, para que eu possa fazer, então, o meu pronunciamento. Receba a presidência, senhora vereadora, e você tem até 10 minutos à sua disposição. Aproveitar, então, para cumprimentar novamente os que nos acompanham pelas redes sociais, colegas já cumprimentados. Fazer um comentário breve ali, explicando que o nosso colega vereador Walter Luiz Parisotto faz parte do grupo de risco e optou por não estar presente hoje. Então, é uma questão de cuidados, como bem falou a vereadora Gislaine, a questão dos cuidados, cada um fazendo a sua parte. Quando foi feita a resolução para voltar às sessões plenárias, nessa resolução está especificado que os vereadores que fazem parte do grupo de risco, eles estão desobrigados a
comparecer, então, às sessões presenciais. Gostaria também de falar sobre o ofício que foi encaminhado ao senhor governador. Esse ofício é da semana passada, quando a nosso município, que faz parte aí dos 49 municípios da região da Serra, estava com a bandeira vermelha, né? Então, a pedido do Parlamento Regional, que cada Câmara de Vereadores fizesse um ofício ou uma moção. Como o nosso regimento, as moções precisam passar pelas sessões plenárias para serem aprovadas, não haveria tempo hábil para encaminhar essa moção, que seria hoje, no caso, que já mudou a bandeira. Então, eu fiz em forma de ofício. Agradeço a todos os colegas que foram apoiadores. A questão, não que a gente não acha que seja necessário, não seja necessário esses cuidados, mas o município vem cumprindo de forma exemplar, né, os cuidados. Aí o pessoal da saúde tem se desdobrado para atender a todos da melhor maneira possível. Não tínhamos caso, agora temos 2 casos, mas são 2 pessoas que estão em tratamento em outra cidade. Graças a Deus estão bem de saúde, estão sendo bem atendidas, né? Mas, então, por não haver um tempo hábil, a gente fez em forma de ofício, tá? A gente se solidariza também com o pessoal do comércio. Por quê? Quando se fecha o comércio, acaba afetando quem trabalha, afetando os trabalhadores, atrapalhando toda a economia do município. E isso vai acabar afetando a todos, né? Mais cedo ou mais tarde. Então, não é que a gente é favorável que abra tudo sem os devidos cuidados, que possam se trabalhar com os devidos cuidados. Quem precisa trabalhar, vai trabalhar com o uso de máscara, usando álcool gel aí para se proteger. Quem não tem que trabalhar, que pode ficar em casa se cuidando, fica em casa. Saia quando é necessário, para evitar aglomerações, para evitar mais contágio, para que a gente não tenha que chegar ao ponto de fechar tudo aí, passando aí até mesmo uma bandeira preta. Então, vamos tomar os devidos cuidados. O pessoal mais difícil de ficar em casa, que é o pessoal que mais gosta, que é o pessoal, os mais jovens aí, vamos ter um pouquinho de calma, gente, vamos ter um pouquinho de paciência, vamos achar outro meio, né, de se distrair, de passar o tempo. Vamos nos cuidar, porque muitas vezes, por ser jovem, de repente seja assintomático, né, acaba levando para casa para o pai idoso, para um avô idoso, que são pessoas que estão aí no grupo de risco. Então, vamos ter um pouquinho mais de consciência. Com relação aí à nota de repúdio do sindicato, com o projeto 015, que foi aprovado na última sessão anterior a essa, eu também me solidarizo com os servidores, porque a gente sabe que é uma lei federal que ela teria que ser aprovada, né? A gente sabe que mais cedo ou mais tarde a gente tem que se adequar. Mas o que é complicado hoje para o pessoal dos nossos servidores é que há uma defasagem muito grande dos padrões e dos salários, tá? Então, o que acontece? Muitos perderam, aí foi feita uma nova avaliação, e muitos perderam a insalubridade, que já era um aditivo que ajudava, auxiliava aí nessa complementação do salário, que hoje está bastante defasado. E nós sabemos também que essa pandemia, ela veio causar mais um problema para nossos servidores. O que vai acontecer? Por causa disso, o governo federal tem uma lei que até o final de 2021 não vai ter aumento, nem aumentos salariais. Então, o que acontece? O servidor vai ter um desconto a mais, né, do aumento da alíquota de 11 para 14, alguns perderam insalubridade, não vai haver esse aumento. Então, vejam que a situação vai ficar complicada nos contra-cheques dos nossos servidores. Não é que a gente seja contra a lei, mas ela vai prejudicar significativamente aí o servidor, principalmente aquele servidor que já ganha bem, já um salário baixo, vai ficar bastante prejudicado nessa situação. Tá? Outra questão, falando na questão do servidor, é uma questão que existe uma certa desvalorização do servidor perante a sociedade. O servidor não merece aumento, o servidor não merece ser reconhecido, porque o servidor tem uma má fama. É generalizado, como se todo servidor não cumprisse com as suas obrigações, não fosse assíduo, não cumprisse com o seu dever, que é de trabalhar pelo seu salário de forma honesta, honrada. Então, muitos dizem, porque o servidor não faz nada. Servidor, não é bem assim. Vejam que nessa situação de hoje, o servidor da educação continua trabalhando, se dedicando, se desdobrando, porque os professores estão se desdobrando para que os alunos não fiquem sem receber os conteúdos, sem ficar recebendo o atendimento que era presencial, hoje é online. Professor virou youtuber, professor virou
produtor, porque eles têm que se desdobrar por uma coisa que eles tiveram, que é nova também para o professor. Então, a educação não parou. O servidor da saúde nem se fala. O servidor da saúde continua firme e forte ali, mais do que nunca. Exemplar. O servidor de obras parou? Não. O servidor de obras não parou. Então, o servidor, ele continua trabalhando. Ele continua cumprindo com o seu dever. E merece ser valorizado. É uma generalização que dá tristeza, porque quando você ouve que o servidor é o que causa os déficits, é o servidor que causa os rombos nos órgãos públicos, não é verdade. Tem muito servidor que trabalha que merece ser valorizado. Então, vamos ter um pouquinho mais... quando se falar, não generalizar, não usar todos. Não dizer que todos. Se tem algum que não merece ou ser valorizado, a gente entende, mas não se deve generalizar uma classe toda que trabalha. Outra, porque o servidor público está garantido, seu salário não está garantido. Porque quando a economia não vai bem, não retorna para os cofres públicos também. Vai chegar ao ponto que talvez o setor público não vai ter para pagar. Então, ninguém está seguro. Ninguém está seguro nessa situação. É difícil para todo mundo. Então, quem tem que trabalhar, vai trabalhar com os devidos cuidados. Quem não precisa trabalhar, fica em casa. Se precisa ir ao mercado, vai ao mercado, mas retorne para a sua casa com os devidos cuidados, com a proteção que é necessária, o uso de máscara, para evitar aglomerações. Eu recebi também hoje um ofício, então, do gabinete do deputado Osmar Terra. O assunto é a indicação de recurso extra, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, do FNDE. Então, por indicação minha, esse recurso, para que ele seja enviado aí para a Secretaria de Educação, tá? São um valor de R$250 mil para ser utilizado. Então, a escola que foi indicada foi a Escola Leonel de Moura Brizola, para ampliação de salas e refeitório. Então, eu pedi que esse valor, essa emenda via FNDE, fosse feita, então, para o nosso município. Teve outros municípios também que foram contemplados, são 4 municípios, e o nosso município foi contemplado, então, pelo gabinete aí do deputado Osmar Terra. Fiquei muito feliz por isso, porque a área de educação é uma área importante, mesmo que a escola não esteja tendo aula presencial, mas ela precisa ser mantida, precisa ser ampliada. Haja visto que o número de alunos ele aumentou bastante no nosso município, principalmente a Escola Leonel, né? Então, é necessário haver reformas, é necessário haver essa ampliação, né, para poder atender melhor os nossos alunos. Parabenizar o pessoal da educação. Quando eu fui conversar com a diretora, a professora Josmari, então, haviam vários projetos já cadastrados no FNDE, e, então, conversando com ela, chegando à conclusão do que, para que área seria encaminhado esses valores. Então, um dos projetos que a gente optou por ser contemplado, não que os outros projetos não estejam lá no FNDE, que possam ser analisados, possivelmente possam vir a ser contemplados, mas é uma notícia boa, né, para o pessoal da área da educação. Na última sessão, aí, devido à doença, não pude estar presente. Agradeço os colegas vereadores que apoiaram ali aquela indicação que eu fiz pedindo o atraso aí do IPTU. E logo em seguida veio de novo mais uma semana de paralisação, né? O pessoal do comércio, mais uma semana parado. Está se tornando bastante difícil para que eles possam estar aí pagando os seus tributos em dia. Hoje eu sei que falei bastante, o tempo é curto quando a gente tem bastante assunto, né? Mas vamos lá. Obrigada, então, a quem nos acompanhou, a quem acompanhou minha oratória até agora. Até a próxima, então, vereadora Gislaine. Lhe devolvo a presidência. Obrigada, vereadora Gislaine, receba a presidência. Então, na ordem do dia, projeto de lei número 017/2020. Foi? Tem mais oradores, eu acho. Desculpa, pessoal. Desculpa, achei que era a última. Perdão. Tem mais 2. Então, tem o vereador Ivar. Perdão, vereador Ivar. O senhor tem até 10 minutos. Espera aí, Ivar, só um pouquinho.
Vereador. Pode ir. Então, cumprimentar a nossa presidente, nossos colegas vereadores, vereadoras, nossas secretárias, nosso assessor jurídico, cumprimentar as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Eu quero pedir licença, presidente, para tirar a máscara, que eu não consigo falar. Aqui a gente está com distanciamento social, mais ou menos o que é permitido, então acho que não vai ter problema nenhum. Fique à vontade, vereador Ivar. Muito obrigado. Então, presidente, assim, eu acho que o assunto hoje não podia ser outro, a não ser o coronavírus, né? Que tanto está prejudicando, assustando as nossas pessoas, a sociedade. Inclusive, ontem eu ia sugerir para que a nossa sessão hoje também fosse através das redes sociais, porque temos vários vereadores em grupo de risco. E eu diria também, presidente, que hoje, pelo que a gente está observando, quase todas as pessoas estão em grupo de risco, né? A bandeira voltou a ser amarela, mas aqui... Laranja. Desculpa, laranja. Laranja. Então, mas aqui na nossa região, a gente nunca teve tantos casos que nem agora. Então, a gente vê que aqui estão aumentando. Algum vereador falou que são 2 casos aqui no nosso município. Na verdade, já são 3 casos confirmados. Então, isso preocupa muito, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Na verdade, tem momentos assim que a gente fica pensando que até o próprio cuidado, vereador Valdir, a gente não sabe nem como se cuidar, presidente. Porque quando você escuta um médico dizer que esse vírus pode chegar dentro da sua casa através do calçado que você usa, através do jornal que você pega na rua para ler em casa, de uma maçaneta onde todo mundo passa a mão, num corredor, numa porta para abrir a porta. Então fica difícil a gente se cuidar. A gente faz o que pode, usando álcool, máscara, cuidando da higiene bastante, mas eu assim não vejo muita coisa realmente para proteger esse vírus que ninguém enxerga, mas ele está aí. E está aí com força e, infelizmente, né, atacando a nossa região, o nosso município, demorou, mas quando chegou, ele está preocupante. Eu ia falar também desse caso que o nosso colega vereador Luiz Carlos comentou, nas redes sociais, desse caso do óbito de um senhor aqui do nosso município, onde foi feito tudo sobre o protocolo, tudo com segurança, através do pessoal da Secretaria da Saúde, a profissional, a médica que esteve acompanhando, tudo feito dentro da lei, porque hoje tem lei até para esses casos. E, infelizmente, algum infeliz, alguma pessoa que não tem caráter, não deve ter familiar, algum problema ele tem, presidente. Porque senão ele não faria o que ele fez. Eu disse assim quando vi o vídeo, ou o cara é bem instruído, ou o cara é bem burro. Porque é simples, o hospital não ganha nada. Esse paciente, esse que foi a óbito, ele nem chegou aí no hospital. Mas existem lei e protocolo que toda pessoa que falece nessa pandemia, agora, que não é assistido, no caso dele, é obrigado a fazer o teste da Covid-19. Então, é isso tem que seguir esse protocolo, tem que seguir essa lei. Aí ele coloca lá no vídeo que o cara faleceu em casa à meia-noite de infarto. Ele não sabe que hora. Ele não sabe realmente do que o cara faleceu. Mas, infelizmente, eu acho que ele vai ter que pagar por isso. Eu hoje comentei no Face e só botei assim, caso de polícia, caso de promotoria. E eu acho que ele vai ter que responder pelo seu ato, porque não pode ficar impune uma maldade tão grande. Então, é uma doença onde todas as pessoas se cuidam. Outro caso que a gente vê hoje é quando falece uma pessoa da família, não pode ter nem velório. Uma coisa assim aqui na nossa região estranha, esquisita. São 2 horas de velório, as pessoas não podem chegar perto, se despedir. Enfim, é muito difícil.
E ainda vem um desgraçado desse falar da médica chamando o nome e falar do nosso hospital São José. Um hospital que atende a todas as pessoas aqui do município e da região. Mas eu acho que isso é caso de polícia mesmo. Ele vai ter que assumir. Eu falo também o nosso colega vereador Luiz Carlos, eu respeito muito a opinião dele. Do governo federal também acho que ele podia, no mínimo, né, ter um pouco mais de consideração, muitas vezes em suas falas, com esses problemas, com essa doença, mas ele também está fazendo uma parte ajudando a população, que também não sei se é certo ou errado, não sei o que eu vou julgar. Então, acho que até eu fico pensando aonde que ele conseguiu tanto dinheiro, porque é muito dinheiro que está sendo distribuído. É muito dinheiro. Mais de 50 milhões de pessoas recebendo, eu não sei onde é que arrumou tanto dinheiro, mas, no final das contas, eu acho que isso está ajudando muito a população que perdeu seu emprego, pessoas que não conseguem trabalhar, pessoas que estão em casa parados. Enfim, acho que é uma ajuda que vem em boa hora. Então, eu também acho que os governos, né, eles têm que não só cobrar imposto, mas também, a hora que a população precisa, também eles têm que fazer a parte deles. Quanto aos nossos servidores públicos, a gente sabe que o desconto de 11% passar para 14%, ele pesa sim no contra-cheque de todos. Mas a gente sabe também que a lei é para ser cumprida. É uma lei federal, não é uma lei que nasceu aqui no município de Ipê. Então, a gente sabe que já o que a gente ganha praticamente não chega para as despesas hoje. Não só do funcionário público, mas também a gente que trabalha ali, particular. Você faz a conta no fim do mês, você não sobra nada. Então, está difícil para todo mundo. Mas eu ainda acho que uma situação pior é quem hoje está perdendo o emprego. Esses sim, esses com certeza vão sofrer muito as consequências, e a gente espera que essa pandemia passe logo. Eu assim não vejo, eu acho que muito tempo ainda ela vai continuar. Não sei como é que estão marcando essa Expo Inter. A gente não entende, porque proíbem tantas coisas e algumas eles estão querendo liberar. Acho que as escolas também devem esperar muito, porque nós vamos envolver as crianças, professores também, a movimentação dentro dos ônibus, do transporte escolar. Então, acho que tem que ter muito cuidado nessa hora. Então, para mim, agora, era isso aí. Muito obrigado. Obrigada, vereador Ivar. Agora sim, vereador Paulo. O senhor tem até 10 minutos para o seu pronunciamento. Primeiramente, gostaria de saudar a presidente, a mesa diretora, saudar os nobres colegas, nossas assessoras, nosso assessor jurídico e, principalmente, as pessoas que nos prestigiam pelas redes sociais. Queria dar os parabéns, primeiro, a Gislaine pelo andamento na sessão passada. E eu não posso te dar uma cutucadinha, porque essas eu me divirto. Nunca falte ao trabalho, para notar que sua falta... Não vou completar, porque você faz muita falta assim, isso foi por causa de saúde, minha presidente. Eu quis contrariar, quis brincar um pouquinho, porque as coisas que vêm agora é sério. 14/7/2017. O Executivo largou foguete, fez uma festa, fez um auê com o ônibus que ganhou da Receita Federal. Já foi motivo de pedido de informação, já foi motivo de piada, já foi motivo de gastos irônicos, para não dizer outra coisa. E o Titanic, como foi batizado por alguns, voltou ao município
de IP na sexta-feira. Pior do que quando chegou, em 2017. Pelo menos chegou rodando, funcionando. Agora teve que vir de guincho porque nem motor tem. E o problema dele, dito pelo executivo, que era problema estrutural. O motor não é estrutural. Então, assim, ó, não sei mais quanto tempo vai ficar agora aqui exposto em uma mecânica, né? Mas é uma vergonha. 2017, gastos em cima, onde fizeram um AUE quando chegou, que ia ser a solução dos universitários, e, na verdade, a administração pública acabou com os universitários. Então, é muito preocupante. E está aí, ó, gerando gastos, e sem condições nenhuma desse ônibus, do batizado Titanic. Em algumas sessões atrás, esse vereador veio com uma torta, aqui de 1 ano, da patrola na mecânica dos Damiani, jogada ao tempo. E agora, está onde essa patrola? Está trabalhando aonde essa patrola? Eu digo para os senhores, está bem longe do nosso município nesse momento. Em conserto de novo, antes alegavam que não patrolavam por causa da seca, mas não consertaram a patrola. Depois choveu, mas não consertaram a patrola. Agora que daria para fazer alguma coisa, a patrola saiu de novo do nosso município em cima de um guincho. Cidade hoje extraoficialmente desconhecida para conserto. Então é brincadeira, para não dizer trágico. Numa época de pandemia, uma época, empresas, funcionários sendo demitidos, empresas apertando tudo, o que pode e o que não pode. Não que elas não mereçam, bem pelo contrário, elas merecem muito mais do que isso. Não as empresas. 3 vestidos, R$11.500 numa época dessas. Aonde? Quando vai ser usado? Não se sabe. Mas elas merecem muito mais do que isso e estar representando o nosso município. Mas eu hoje vejo a secretária ler uma nota de repúdio do sindicato e cada vez menos eu entendo, menos ainda. Projeto 15, votado nessa casa, como diz nosso vereador após a sessão nas redes sociais, nós da situação votamos a favor, a oposição votou contra. Porque todos estavam de acordo. Está lá nas redes sociais. Sindicato representado. E agora eu vejo o sindicato, uma nota de repúdio. Então, quer dizer, vamos começar a falar de fake news, então. Então, eu lamento, realmente. Alguns municípios, antes de passar, é do governo federal. Isso aqui é lei superior, dito até hoje aqui pelo... E realmente, só que algumas leis federais eles não acatam. Essa lei é federal e teria que passar por essa casa mais cedo ou mais tarde. Mas eu vou só citar um item da Prefeitura Municipal, bem próximo
a nossa cidade, ela também de 11% passou para 14% o desconto dos funcionários. Só que antes disso, a Câmara de Vereadores, juntamente com o Executivo, deu 3% de aumento. Isso sim é administração. Isso sim é respeito aos seus funcionários. É lei? É lei? Então vamos cumprir ela, mas tem maneira, sim, de não prejudicar tanto os funcionários. Está aqui um exemplo simples, 3%. Fora os outros índices que não vou, porque não vai dar tempo em 10 minutos. Essa palhaçada, que não tem outra palavra, palhaçada desse covarde, desse ordinário que divulga nas redes sociais um atestado de óbito. Minha presidente, desculpa, mas eu teria que ter outras palavras, porque não tem. Com números, com nomes, com... Eu só gostaria de saber onde é que está nesse momento ou a Secretaria de Saúde, ou o Ministério Público, o Executivo, ou as pessoas estão sendo lesadas aqui, ó, e não ter entrado ainda na justiça, não ter botado lá que tem como tirar isso. Se é verdade, se é mentira, é tanta coisa dessa pandemia, é tanta coisa que vem, tanta má informação que chega até nós, que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. É tanta informação que vem do governo federal, governo estadual e municipal, que às vezes a gente até se aborrece, né? Então, isso sim tem que ser retirado urgentemente, apesar que o estrago já foi feito, a divulgação já foi feita. Como é que esse cidadão, essa cidadã, esse covarde, esse sei lá o quê, conseguiu esse atestado de óbito? Porque se nós quisermos ir lá pegar um atestado de óbito, nós vamos ter que fazer muita coisa, não é assim nós ir lá e pegar. Então, assim, eu fico indignado por algumas coisas. Falam tanto em aglomeração, que não pode, não... Perfeito, não pode, nós temos que se cuidar, a gente tem que se prevenir. Muita coisa é política, muita coisa é fake news, mas a doença está aí. E nós temos sim que se cuidar. Eu só não entendo, entre muitas coisas, não pode aglomeração. E os bancos estão diminuindo o horário de atendimento. Aglomeração em todos os bancos, todos do lado de fora na fila. Então, quer dizer, quem está se protegendo? O pessoal lá dentro. Porque o resto não... E eu tenho que ressaltar e tenho que dar os parabéns, porque eu trabalho com 2 bancos e muitas vezes, os próprios funcionários estão trabalhando em casa para não dar essa aglomeração. Mas eu não entendo, o banco já devia fazer o contrário, aumentar o tempo de atendimento e não reduzir o tempo de atendimento. Só para terminar, depois nós temos sim que se cuidar, nós temos sim que se proteger, principalmente as pessoas de risco. Mas nós vamos e temos que passar, e vamos passar por mais essa. Era isso, minha presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Agora sim, então, na ordem do dia, projeto de lei número 017 de 2020, de origem do Poder Executivo. A secretária da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 017 de 2020. Cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. Obrigada, vereador Gislane. Convido, então, o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda a apresentação do relatório da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde. Parecer número 019 de 2020. Projeto de lei número 017 de 2020.
Iniciativa do Poder Executivo. Emenda. Cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA. O projeto de lei ora apresentado tem o escopo de obter autorização legislativa para a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, o qual se dá devida à importância de qualidade e a segurança alimentar. Tem para consumidores, especialmente para os alunos de nossas redes municipal de ensino. Com o presente projeto, busca a municipalidade, qualidade, controle, a transparência e a garantia de qualidade da alimentação disponibilizada. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o projeto de lei número 017 de 2020 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional e regimental. Assim, diante ao exposto, os membros desta comissão opinam pela constitucionalidade do projeto de lei número 017 de 2020, seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 23 de junho de 2020. Vereadora Gislaine Zilioto, presidente da comissão. Vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente. E vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Obrigado, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de lei número 017 de 2020. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra, líder do governo. Obrigado, presidente. Então, esse projeto, acho que vem em boa hora também, né? É que ele cria o Conselho Municipal de Segurança Alimentar a todas as pessoas e alunos aqui do município de Ipê. Isso vem em boa hora porque vem junto com uma crise, né, uma pandemia, e com certeza vai garantir alimentação em muitas famílias, nas escolas. E esse conselho ele vai ser formado por 50% das pessoas, funcionários públicos, e 50% de entidades ali fora, entidades, enfim, que vão ajudar a montar esse conselho com o presidente, com os membros, para ajudar e controlar que a alimentação chegue em todos os lugares aqui do nosso município. Era isso, muito obrigado. Gostaria de pedir aos colegas vereadores e vereadoras que votassem favorável a esse projeto. Obrigada, vereador Ivar. Mais algum vereador? Encerrada a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 017 de 2020 permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O projeto de lei número 017 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 018 de 2020, de origem do Poder Executivo. A secretária da mesa faz a leitura. Projeto de lei número 018 de 2020 institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, SINMASE. Obrigada, vereadora Gislaine. Convido o vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Saúde, para que proceda à apresentação do relatório da comissão. Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Orçamento e Finanças e Saúde. Parecer número 020 de 2020. Projeto de lei número 018 de 2020. Iniciativa do Poder Executivo. Emenda. Institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, SINMASE. O projeto de lei ora apresentado tem seu fundamento no artigo 5º da Lei Federal número 12.594 de 2012, que determina aos municípios formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitando as diretrizes fixadas pela União e pelos respectivos Estados, elaborando o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual. Acompanha o presente projeto o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo para a decênio
2020 e 2029, com vigência em 2020 a 2023. Após a devida análise, os membros da comissão entendem que o projeto de lei número 018 de 2020 não apresenta nenhum vício de origem formal ou material, sendo, portanto, constitucional e regimental. Face o exposto, nos aspectos que compete a essa comissão examinar, opinamos pela constitucionalidade do projeto de lei número 018 de 2020, seguindo para considerações do plenário. Este é o parecer, Sala das Comissões, em 23 de junho de 2020. Vereadora Gislaine Exilioto, presidente da comissão, vereador Valdir Pereira Bueno, vice-presidente, e vereador Paulo Roberto Agostini, secretário relator. Obrigada, vereador Paulo. Nesse instante, abrimos o espaço para a discussão do projeto de lei número 018 de 2020. A palavra está à disposição do vereador Ivar Guerra, líder do governo. Então, presidente, esse projeto também ele é de muita importância aqui no nosso município. Inclusive, a comarca ali de Antônio Prado estava exigindo que fosse feito esse projeto para acompanhar aqueles adolescentes que estão em dívida com a justiça, né? Adolescentes que aprontam, né? Que praticam atos que não devem. Então, esse sistema ele vai acompanhar esses jovens, vai acompanhar até eles poderem voltar novamente a conviver com as famílias, com a sociedade. Então, é um projeto muito bom também para cuidar desses adolescentes que a gente sabe que muitas vezes, na companhia dos amigos e tal, aprontam alguma com a justiça. E agora, então, vai ter que ter esse sistema para eles poderem serem reeducados e voltar, pelo menos tentar, voltar a conviver com a sociedade. Então, gostaria também de pedir aos colegas vereadoras que também votassem favorável a esse projeto. Muito obrigado. Obrigada, vereador Ivar. Mais algum vereador? Encerrada a fase de discussão, passamos para o processo de votação. Os vereadores que são favoráveis ao projeto de lei número 018 de 2020 permaneçam sentados. Os contrários que se levantem. O projeto de lei número 018 de 2020 foi aprovado por unanimidade. Nas explicações pessoais. Alessir, o senhor Paulo? Didio? Bilu? Eu também não falo. Valdir? Não. Rosane? Não. Pepe? Paulo? Então, teremos 2 oradores, então os senhores têm 15 minutos cada um para fazer as suas considerações finais. Prometo que não dá um minuto, presidente. Vereador Ivar. Tá, obrigado. Só para deixar bem claro, colega vereador Paulo, então, no caso ali desse óbito que foi parar nas redes sociais, todas as providências foram tomadas através da secretaria, através do prefeito, através também da profissional, a doutora que foi falado nela nesse vídeo, né? Então todas as providências foram tomadas e com certeza, né, esse responsável vai ter que assumir. Obrigado. Obrigada, vereador Ivar. Então passamos agora para o vereador Paulo. Queria agradecer, primeiramente, a informação que veio do nobre colega, que todas as providências foram tomadas, mas se esqueceram da principal, de denunciar ao Facebook para parar com isso. Então, não adianta entrar na justiça e o vídeo continua circulando. Se realmente houvesse uma denúncia à altura, a denúncia no Face, tem como você fazer uma denúncia, eles retiram e depois pode voltar se não proceder a denúncia. Mas pelo menos agradeço, né, por alguma coisa de estarem fazendo. Eu não consegui no meu tempo terminar o que eu tinha aqui, por isso que usei, mas não vou usar esses 15 minutos. Tem algumas coisas que eu digo que não consigo entender. Vamos começar pela pandemia. O
Governador, prefeitos não acatam determinação do governo federal. Supremo Tribunal Federal deu atribuições aos governadores e aos prefeitos sobre isso. Tirou do presidente. Na mesma autonomia, Supremo Tribunal Federal deu autonomia aos prefeitos sobre as suas cidades. E eu não sei por que alguns prefeitos se acovardam quando o governador passa, e estou falando agora da minha cidade, de bandeira laranja para vermelho, onde não tinha um caso oficialmente aqui. Então, nós não precisaríamos ter ficado todo esse tempo nessas condições. Por isso que eu digo, é muita fake news, é muita falta de informação, é muita política suja por trás disso. E eu posso falar isso de política suja, porque não concordo, não aceito o que 2 governadores do meu partido, por isso que estou dizendo que eu posso dizer isso, estão fazendo com seus estados. São Paulo e Rio Grande do Sul. Podia sim, prefeito não acatar bandeira vermelha. Não porque o Ministério Público determinou. Como o Ministério Público também acatou algumas decisões de alguns prefeitos. Então faltou coragem, peito e determinação. Ouço aqui também que o projeto número 15, voltando, foi acatado porque veio do governo federal. Eu não consigo entender algumas coisas. Quando é para se favorecer ou para encobrir algumas coisas, é do governo federal. Quando não, aí não acata o governo federal. Então é difícil entender o que realmente a gente tem que fazer, que acatar. Eu sei que na próxima sessão eu vou fazer pedido de informação, já antecipo, referente a esse ônibus, referente a essa patrola, referente... Essas duas dá para dizer, porque eles não têm argumento e justificativa para isso. Que eu desafio até qualquer vereador da situação, da oposição, e até eu, onde é que andou esse ônibus até hoje? Uma coisa vocês podem ter certeza, viu? Pelo estado que ele está, jogado ao tempo, jogado ao tempo. Se vocês vissem a foto quando chegou, mandaram lavar, mandaram polir, gastaram, e naquele pedido de informação nem veio esse gasto de... Eu acho que o executivo, o prefeito, ficou o final de semana lustrando o ônibus, passando o pretinho, e agora está aí, jogado, desperdício de dinheiro público, como foi em outros itens que eu aqui acabei de colocar. Só reforçando, por favor, cuidem com essas fake news, cuide com essas más informações que vêm nas redes sociais. Nós temos sim, numa época dessa, filtrar muita coisa. Eu tenho que me cuidar por causa da minha diabetes. Minha mãe tem que se cuidar, meu pai, a mãe, o pai de cada um de nós temos. Se nós conseguirmos diminuir uma vida só, já é alguma coisa que a gente leva para o resto da nossa vida.
Agora nós temos que cuidar também do que eles tentam colocar nas nossas vidas. Nós vamos passar por mais essa. Nós vamos passar por essa. E que o homenzinho lá em cima olhe a cada um de nós. Porque não vai terminar essa pandemia por causa de política por um bom tempo. Era isso. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Então, é um recado que eu acho que acredito que é a unanimidade de todos, né? Que vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos evitar aglomerações. Quem precisa trabalhar, vai trabalhar com os devidos cuidados. Quem não precisa, permaneça em casa, cuidando dos seus familiares e seus afazeres. Então, uma boa noite a todos, tá? Uma boa semana. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaramos encerrada a presente sessão.